Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez nos canais da Sá Feliz, que nos proporciona esta oportunidade a cada semana de juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e que bom que você está aqui. De onde quer que você acompanhe os nossos conteúdos, seja no seu país de origem que fala português, seja num outro país de língua diferente do português, mas que a nossa lição chega para você como uma bênção na sua própria língua. Que maravilha é nós termos este serviço prestado pela Sá Feliz. Estamos avançando nas lições deste terceiro trimestre, que tem como título 1º e 2º Coríntios. Já vamos agora para a terceira lição. O link que aparece aí na tela, você já sabe, mas é sempre bom darmos aqui a oportunidade para que você faça a sua inscrição, porque você vai receber no seu WhatsApp a lição completa chamada de resumão e depois as porções individuais. Você também terá mais facilidade para colocar o seu pedido de oração, para colocar o seu comentário e para compartilhar o conteúdo da lição com as pessoas da sua lista, com pessoas da sua rede, do seu relacionamento. Eu também quero aqui fazer um tributo de gratidão a Deus pelo privilégio que eu tenho de estar aqui com vocês a cada semana e como um pastor agora já jubilado, mas ainda ativo na causa do Mestre, eu sinto enorme prazer quando saio, quando visito as igrejas, encontrar pessoas que se identificam. Olha, pastor, eu acompanho essa feliz, que lindo, que maravilhoso. Muito bem, temos uma lição hoje muito importante, relevante, estrategicamente importante, intitulada Unidade em Cristo. E antes de irmos para ela, convido você a curvar sua fronte para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, abençoa-nos agora ao estudarmos a lição da Escola Sabatina, que o Senhor nos oriente, nos conceda a graça do entendimento, a iluminação do Espírito Santo e o agir de Deus em nós para que tenhamos disposição de tomar decisões e viver em acordo com aquilo que vamos estudar, que é acordo com a tua palavra. Fica conosco, dirige-nos e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Unidade em Cristo. Só o título da lição já nos traz elementos para pensarmos. A figurinha que sempre vem aqui na lição produzida pela Casa Publicadora, aparece aqui um papel com uma igreja, um desenho de uma igreja que aparentemente se rompeu e uma fita ali com algumas pessoas tentando remendar. Unidade é um assunto tão importante, irmãos, que ela faz parte das 4 ênfases escolhidas pela Associação Geral, que é a entidade adventista que administra a igreja para o mundo todo, como sendo ênfases prioritárias para a nossa igreja. Unidade, identidade, comunhão e missão, esses 4 aspectos. E hoje vamos estudar aqui na forma da lição da Escola Sabatina, segundo a carta de Paulo, alguns conselhos e algumas reflexões sobre esse assunto. Lembro ainda, queridos irmãos, a gente está começando agora, estamos entrando a primeira lição foi uma lição geral, a lição número 2, vimos ali o capítulo 1, e agora estamos entrando pelos capítulos 2, 3 e 4. O autor selecionou para cada semana um número de capítulos, só que ele não vai passar todos os versículos de cada capítulo. Ele escolheu porções dos capítulos selecionados para cada semana, porque num trimestre nós estudarmos 2 cartas, não seria possível fazer de outro modo. Então, nessa semana nós vamos estudar conteúdos do capítulo 2, 3 e 4, mas não é o capítulo todo, ele percebeu um tema comum a esses 3 capítulos, pensou aí alguns versículos, e este sim nós vamos juntos recordar, relembrar e estudar. O verso para memorizar, que a produção vai colocar aí na tela, vem do capítulo 1, verso 10 ainda. Ele ainda vai faltar um pouquinho lá no capítulo 1, e diz assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Interessante, irmãos, o autor está voltando um pouquinho aqui para o capítulo 1, mas ele já vai pegar textos do capítulo 2, 3 e 4, e ele começa a sua abordagem no sábado à tarde, fazendo
uma ilustração com cenas da vida selvagem que estamos acostumados a ver, animais que vivem em bandos, que vivem em manadas ou grupos de vários tamanhos, têm suas práticas, suas maneiras de viver, e ele observa que mesmo na vida animal, vivendo em grupo, esses animais não estão isentos de dissensões, de brigas entre eles. E é comum vermos documentários onde estas situações acontecem. Da mesma forma que vivemos em comunidade, é possível que também possamos enfrentar conflitos em nossos relacionamentos, assim como vamos perceber que havia conflitos na igreja de Corinto. Se você já viu algum tipo de conflito na sua igreja, ou se você está enfrentando algum tipo de conflito na sua igreja, então a lição vai se tornar muito mais real, muito mais perto, vai estar muito mais perto de nós do que uma igreja que não enfrenta esse tipo de problema. Nessa semana, nos capítulos, voltando ao capítulo 1, depois seguindo pelos capítulos 2, 3 e 4, nós vamos ver algumas das contendas que estavam acontecendo na igreja de Corinto e como o apóstolo Paulo lidou com elas, que ações ele tomou, que conselhos ele deu, e certamente estes conselhos e ações servirão de base para a nossa experiência local, para a nossa experiência atual. Espero que nenhuma igreja enfrente divisões, dissensões, encrencas, brigas, porque, irmãos, eu tenho pensado o seguinte: se há uma coisa triste, é uma igreja que vive no meio de uma encrenca. A gente enfrenta encrencas em tantos ambientes, mas existem dois ambientes em que é muito triste quando elas ocorrem de forma a superar qualquer outro. É em casa, no lar ou na igreja. O lar tem que ser um refúgio de paz para todos nós. E aqueles que enfrentam encrenca, briga, desentendimento no lar, não resta mais para onde correr. O lar é o último refúgio que nós temos. Assim, a igreja, nós buscamos na igreja um refúgio. E quando a igreja, que deveria ser o nosso refúgio, está manchada com encrenca, com divisões, com disputa de poder, com divisões, irmãos, que triste, que triste, que tristeza. Eu espero que tanto nossas igrejas como nossos lares possam estar protegidos disso. Mas se há problemas tanto na igreja como no lar, vamos ver se a gente consegue nessa semana extrair elementos que possam nos ajudar, especialmente no contexto da igreja, para que tenhamos a alegria de praticar a unidade em Cristo. Eu espero que essa seja a nossa realidade. E dessa maneira colocamos assim um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para o domingo e a lição vai trazer aqui como título o problema das panelinhas na igreja. Eu não sei se por onde se fala o português mundo afora, se o conceito de panelinhas ou panelas, né, é o mesmo que temos aqui no Brasil. Normalmente se refere a panelinhas, é um termo pejorativo, sabe, irmãos? Quando dentro de uma comunidade formam-se grupos isolados que normalmente não se ajustam ou não se relacionam de forma positiva ou plena com os demais membros ou com outros grupos. Irmãos, eu até entendo que é natural que nós tenhamos alguma aproximação com pessoas com quem melhor nos identificamos. Isso é comum para todos os seres humanos. Mas quando estas associações, que são chamadas de panelas ou panelinhas, elas são constituídas como trincheiras para rivalizar, para dominar, ou para disputar espaço, mando, comando, liderança, elas se tornam uma desgraça. Essa é a verdade. Elas se tornam uma desgraça. E era isso que percebia-se que estava acontecendo na igreja de Corinto e o que nós percebemos hoje também é o que de fato estava acontecendo. O capítulo 1, verso 10, que é o tema, que é o verso para memorizar, veja que Paulo, ele abre essa sessão dizendo: peço-lhes que
todos estejam de acordo. Veja, ele já começa fazendo este pedido, ele já começa dando esta ênfase e pede que não haja divisões na igreja. Faz esse apelo veemente. Pelo contrário, estejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Esse verso é muito precioso, irmãos, porque ele antecede algumas coisas que o apóstolo vai mencionar. Então, para a gente entender, Paulo estava em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, ele havia estado por 1 ano e meio em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Agora ele volta para Jerusalém, depois começa a sua terceira viagem, está em Éfeso, onde ele fica 3 anos, e muito possivelmente, antes desta primeira carta, ele escreveu uma carta que está mencionada no capítulo 5, verso 9, e muito possivelmente também, eu digo muito possivelmente porque nós não temos a prova viva da carta, mas o texto deixa muito claro que ele escreveu, e os coríntios também possivelmente responderam a ele, porque no capítulo 7, verso 1, ele diz, olha, quanto ao que me perguntastes, então, ou seja, essa que nós chamamos de primeira carta, é também utilizada como iniciativa de Paulo para responder às perguntas. Mas antes que ele entre nas perguntas, ou seja, até o capítulo 6, ele vai dizer que recebeu notícias dos da casa de Cloe de que as coisas não andavam muito bem lá pela igreja de Corinto. E ele recebe as notícias tristes de divisão, de desentendimento. E aqui, então, a lição já traz na pergunta 1 o conjunto de versos dos versos 12 a 17. Eu vou então aqui pedir que a produção coloque os versos 11 a 13. 11, 12 e 13, produção, por favor. Na versão que nós costumamos usar aqui, que é a Revista Atualizada no Brasil, segunda edição. Pois a vosso respeito, meus irmãos, diz aqui o texto, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí ele faz uma pergunta. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Irmãos, Paulo emprega aqui 2 palavras, a lição destaca. No verso 10, ele pede que não haja entre vós divisões. E depois ele diz que os da casa de Cloe o informaram de que havia contendas. E aqui o comentário nos diz que estas palavras que Paulo utilizou, elas representam uma situação de divisão, de desentendimento e até de briga, especialmente essa expressão aqui, que na nossa versão traz contenda, é briga mesmo, é desavença feia. Então, surgem juntamente com outras informações de que a coisa tinha tomado uma proporção muito severa. E para que a lição nos ajude a entender como classificar seriamente estes 2 comportamentos, ela vai citar na pergunta 2 os textos de Romanos 1, 29, 13, 13, 1 Coríntios 3, 3, e assim, mais 2 textos aqui, 2 Coríntios e Gálatas, onde são listados uma série de atitudes muito negativas. Eu vou citar aqui, começando, Gálatas 5, 20, que é o último que ele menciona. Idolatrias, feitiçarias, que são as obras da carne, antes de mencionar o fruto do Espírito, inimizades, ciúmes, iras, discórdias. Depois aqui em Romanos 29 ele cita malícia, avareza, injustiça, maldade, inveja, homicídios. Veja, é nesse grau, é nesse patamar que Paulo classifica e coloca as 2 características que os da casa de Cloe manifestaram. Essas dissensões e essas contendas que eram brigas e brigas feias. Então, o problema da unidade entre os membros da igreja era tão grave, de Corinto, tão grave, que Paulo, extremamente preocupado com isso, ele resolve escrever esta carta para também responder às perguntas que fizeram na carta não preservada que eles enviaram, e antes de responder às perguntas, ele faz estas observações.
E o auxiliar da lição aqui, do professor, irmãos, trouxe uma explicação bastante interessante sobre as divergências que estavam ocorrendo. Veja que eu li aqui no verso 12, que um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Então, ele faz aqui, o Dr. Klingbeil faz aqui uma menção, é só uma curiosidade, que Apolo ajudou a fortalecer a igreja enquanto Paulo estava em Éfeso, um judeu cristão, natural de Alexandria. Cefas é o nome, é a forma aramaica do nome de Pedro, e Paulo dispensa a apresentação que já fizemos. Então, o que é dito, o que o Dr. Klingbeil afirma aqui? Que, embora entre estes servos de Deus, eles tivessem uma harmonia e até uma postura de defenderem uns aos outros, eles também tinham pontos sobre os quais eles discordavam, mas o faziam de forma muito respeitosa, de forma clara, objetiva, não velada, e não havia crítica por trás disso. Pelo contrário, eles tinham fortes laços de relacionamento e quando pensavam diferente por algum assunto, eles então tratavam disso de maneira respeitosa. E essa é a questão, irmãos, que nós precisamos entender. Se há alguma diferença de compreensão entre nós, e elas existem, mesmo de compreensão da palavra de Deus, nós podemos tratar disso de forma sempre respeitosa. Esse é o apelo. Não precisamos brigar, não precisamos instalar um clima de guerra, de briga, de desentendimento. Isso pode acontecer entre gerações, novas gerações e as gerações mais antigas. Um quer forçar para um lado, outro quer forçar para o outro. Pode acontecer. É muito triste, irmãos, quando igrejas têm um dono ou uma família dona de igreja. É muito triste quando acontece isso. Às vezes é a pessoa mais influente financeiramente, que junto com a sua influência financeira, acaba cobrando um imposto caro, porque aí tem que ser tudo do jeito dele. É o famoso dono da bola, onde não tem bola nenhuma, vão jogar bola, o dono da bola dita as regras. É muito triste quando isso acontece. Isso é uma explícita demonstração de imaturidade cristã que o apóstolo vai mencionando nessa lição. Então, quando tem famílias dominadoras, quando tem indivíduos dominadores, a igreja vira um campo de batalha. E olha que tristeza, que miséria isso, irmãos. Eu oro para que Deus possa tocar o coração dos nossos líderes, dos nossos irmãos, para que, em havendo diferenças, em havendo posicionamentos e compreensões diferentes, que pela graça do Espírito Santo haja respeito, consideração e se busque um termo comum, um ajuste que não atenda, que não fuja nunca dos princípios, mas que não ceda somente a um lado, a um gosto, a uma decisão. Então, isso é um assunto muito delicado. E esse tema de domingo, o problema das panelinhas na igreja, pode ser o problema da nossa igreja hoje, mas temos que olhar para Cristo como a nossa solução e dessa maneira colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançamos então à segunda-feira, que vai justamente propor a solução. Quando surgem as panelinhas, qual é é os centrados em Cristo, que é o título da lição. Aqui ele recupera mais uma vez o verso para memorizar e dizendo que quando esses grupos, essas panelinhas, esses grupos que estão em dissensão se formam, isso, na prática, nega a lealdade à pessoa do Senhor Jesus. Porque Cristo nos chamou para a comunhão com seu Filho, com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por isso que Paulo, logo no início dessa sessão, no verso 10, ele já dá ênfase ao senhorio de Cristo. Lembra-se, irmãos? É lindo falar num Cristo Salvador, num Cristo Redentor, num Cristo Libertador, mas nós precisamos lembrar que Ele também é o Senhor. E tem muita gente querendo ocupar a função do senhorio de Cristo na igreja. Às vezes são pastores, às vezes são líderes, às vezes alguns líderes mais antigos que deram a vida pela igreja, lutaram tanto pela igreja. Mas, irmãos, o que fazemos? Fazemos para a honra e glória do Senhor, não devemos cobrar tributo, não devemos cobrar glória por isso. E surgem novas pessoas, nunca vamos nos afastar dos princípios, irmãos. Esse é um ponto fundamental. Nem dos princípios e nem de Cristo como nosso centro. Nós somos o corpo de Cristo. Paulo vai dar ênfase, isso é uma figura de linguagem muito usada nas Escrituras, né?
E Paulo faz aquelas perguntas que eu li na lição de domingo. Será que Cristo está dividido? Será que foi ele que foi crucificado? Sou eu que fui crucificado e não ele? Então, irmãos, toda divergência, todo pensamento diferente, todo pensamento conflitante, ele precisa estar debaixo do crivo, primeiramente, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do assim diz o Senhor, que é também a sua palavra, e por aquilo que nós encontramos na manifestação moderna do dom profético que chamamos de Espírito de Profecia, são os escritos de Ellen White, mas essencialmente na Bíblia, porque Ellen White só vai reforçar aquilo que está na Bíblia. Talvez ela entre num ou outro detalhe a mais, mas ela só vai apoiar a Bíblia. E a gente nunca deveria também usar Ellen White para sustentar nossas opiniões. Quem sustenta nossas opiniões é a palavra de Deus. É ela que dá a sustentação, não são os escritos do Espírito de Profecia. Assim, essa ênfase no senhorio de Cristo, nos versos iniciais, nos ajuda a entender o quanto Paulo estava comprometido com Cristo na sua pregação, que ele vai depois declarar no restante do capítulo 1 e no início do capítulo 2. Esse termo unidos, a lição coloca aqui, no último parágrafo da lição de segunda-feira, indica restauração a uma condição correta. Esta expressão, irmãos, que estejais unidos. Será, irmãos, que há alguma coisa para ser restaurada na minha vida, na vida da minha família e na vida da comunidade a qual eu pertenço? Ou eu só estou olhando o outro como sendo aquele que tem necessidade de restauração? Vamos olhar para nós mesmos, irmãos. Que trabalho Deus precisa fazer na minha vida? O que Ele precisa restaurar para quebrar esse espírito de mando, de comando, de imposição, em nome, muitas vezes, como defensores da verdade? É muito triste quando surgem esses defensores da verdade. Normalmente querem ser a última palavra. A última palavra é Cristo, é a palavra de Deus. E quando coisas não estão bem e precisam ser corrigidas, o façamos com humildade, com amor, com o espírito de trazer as pessoas para a palavra de Deus e não de afastá-las, não de impor, não de murro na mesa, não de imposição. Isso vale para a família, vale para a nossa igreja. E dessa maneira, irmãos, a gente põe um ponto final com essa reflexão, o que tem para ser restaurado na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja. Um ponto final na lição da segunda-feira. Sabedoria e maturidade, terça-feira. Aqui o apóstolo pula o capítulo 2, aqui o autor, perdão, e vai para o capítulo 3, pergunta 4. Vou pedir que a produção coloque esses 4 versos, são curtos, e vamos fazer a leitura deles. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podi suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Irmãos, aqui Paulo, mais uma vez, recorre a este raciocínio de pertencimento ou de defesa, né, eu sou daquele, eu sou deste, e isso é uma prova de que não há maturidade espiritual. Não há prova. Ah, porque o pastor fulano nos ensinou assim. Ótimo, mas o que diz a palavra de Deus? É isso mesmo? Ah, mas veio outro depois, falou aquilo. Então eu prefiro este que falou aquilo do que aquele que disse primeiramente outra coisa. E aí, com quem você fica? Ficamos com Cristo, ficamos com a palavra de Deus. E assim, meus irmãos, eu tenho, sabe, irmãos, me preocupado muito com essa questão da maturidade espiritual. Tem irmãos e irmãs antigos na igreja, 10, 20, 30, 40, 50 anos, que ainda vivem
uma imaturidade espiritual, ou seja, não permitem que o Espírito Santo os amadureça. Eles preservam comportamentos e características de crianças imaturas, sendo já idosos, sendo velhos. Isso é muito triste. Eu tenho que falar isso pensando sempre em mim. Não tenho que pensar no outro, no meu irmão. Estou aqui falando para vocês pensando em mim. Que características eu ainda estou preservando de menino mimado? Que menino eu já não sou mais, né? De, de, de pessoa mimada, de imaturo. Às vezes, nos nossos relacionamentos mais próximos com a família, a gente conserva traços de maturidade. Ou com a esposa, ou com os filhos. E não é bom isso, isso é desastroso. E com a igreja, a mesma coisa. O autor, ele usa essa expressão, irmãos, que a maturidade vai levar o crente a apreciar e buscar a sabedoria de Deus que ele menciona no capítulo 2, versos 6 e 7. Essa sabedoria é comunicada pelo Espírito Santo, verso 13 do capítulo 2, e está em aberto contraste com a sabedoria do mundo, que ele menciona aí no capítulo 2, verso 6, que é a sabedoria humana. A sabedoria de Cristo, irmãos, ela se revela na cruz. Essa é a coisa mais linda. A sabedoria divina se revela na cruz. Mais especificamente, nos sofrimentos, na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que aspecto lindo. Você já tinha pensado nisso, que a sabedoria de Deus está mais revelada na cruz do que em qualquer outra coisa? Antes de retomar o seu apelo à maturidade, Paulo desejava que os seus irmãos lá de Corinto reconhecessem a necessidade de maturidade e sabedoria. Irmãos, sem esse reconhecimento, nós vamos estudar essa lição. Alguns de vocês vão gostar, outros talvez não gostem, pela forma como eu esteja aqui falando e tocando aqui na ferida, mas eu estou tentando ser amoroso e equilibrado. Mas sem reconhecimento de que necessitamos receber sabedoria de Deus para amadurecer, a lição vai passar e a gente não vai mudar. Vamos continuar imaturos, encrenqueiros, assentados nas nossas opiniões, não cedendo. É muito triste se isso vier a acontecer. Cristãos sábios e maduros são espirituais e não carnais, irmãos. E aqui tem uma coisa. E não se comportam como crianças mimadas. E aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quero ler com vocês aqui o 2,14. Produção, por favor, 2,14, primeira carta. Capítulo 2,14. Ora, o homem natural, ou a pessoa natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora o 15. Porém, o homem ou a pessoa espiritual julga as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, verso 16, por quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja, irmãos, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E elas são comunicadas a nós pelo Espírito Santo, que nos conduz à mente de Cristo, ou seja, ao modo de pensar de Cristo, ao modo de enxergar as coisas como Cristo. E quando esse é o ponto de convergência, não há dissensão. Enquanto nós estamos assentados no meu ponto de vista, no meu pensamento, na minha experiência, o que eu acho, o que eu acredito, o que eu vi, o que eu quero, não vai funcionar. Isso precisa estar alinhado com a mente de Cristo, com o modo de pensar de Cristo, que só pode ser comunicado para nós por meio do Espírito Santo. Sim, meus queridos cristãos sábios e maduros, não sentam em cima das suas posições, não fecham as mãos em cima daquilo, não dão murro na mesa, eles vão para a palavra de Deus e em Cristo buscam o gabarito daquilo que pensam. E se aquilo que eles estão imaginando, pensando, desejando, está suportado pelos princípios e valores da palavra de Deus e pela maneira como Deus se revela a nós em Cristo Jesus, com amor nós vamos ajudar aqueles que não estão ainda amadurecidos para isso. Olha que papel.
Olha que desafio. Eu oro, irmãos, para que eu seja esse homem maduro, espiritual, que tenha discernimento espiritual e que seja uma fonte de auxílio, uma mão ajudadora, uma mão auxiliadora para aqueles que ainda estão em estágios menos amadurecidos. E esse é outro aspecto. Nós temos que ter paciência, temos que ter amor e paciência ao lidar com esses imaturos. Existe um ponto de limite, mas nós vamos estudar isso mais para frente. Dessa maneira, estamos pondo aqui um ponto final na lição da terça-feira. Na quarta-feira, o apóstolo dá um salto aqui para o capítulo 4, né? E ele vai gastar, então, quarta e quinta-feira no capítulo 4. Vamos ler, produção, os versos 1 e 2 para quarta-feira, que diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Há duas palavrinhas que aparecem aqui, eu fui buscar a ajuda do comentário bíblico adventista: ministros e despenseiros. Então, volume 6, página 750, 751, nos comentários feitos para o capítulo 4, o comentário bíblico diz que ministros são os servos ou os atendentes. E esse termo ele foi extraído de uma imagem, aqueles remadores das galés, diferente daqueles que lutavam na parte de cima do navio. Veja, alguém que não aparece, mas que se não tivesse remando, os flecheiros e lutadores não teriam nem como se deslocar e muito menos se desviar dos inimigos. Então, ministros são os servos, aqueles que servem, que atendem. E os despenseiros são os administradores, normalmente tendo como base propriedades, administradores. Então, aqui Paulo faz um apelo, né, nesses versos 1 e 2, que estes que são ministros e despenseiros sejam fiéis, sejam fiéis. E esta expressão aqui, o apóstolo vai voltar mais uma vez a mencionar que essas panelinhas que ficam aí se digladiando, se opondo e lutando por espaço, por mando, elas revelam certamente a imaturidade espiritual. E no mundo greco-romano, olha que interessante isso aqui, irmãos. Havia uma acirrada competição entre figuras políticas, filósofos, pensadores e líderes religiosos. E é possível que esse contexto social onde Corinto, onde a igreja de Corinto estava inserida, é que despertou essa postura. Eu sou de Paulo, sou de Cefas, sou de Pedro, sou de Apolo, não é? Então, a busca por uma acomodação cultural ou a reprodução de um modelo cultural provocou uma dissensão na igreja. Aqui tem coisa para a gente pensar. Será que as igrejas onde ainda tem algum tipo de dissensão, de disputa de poder, de mando, será que estão assimilando elementos da cultura local? Irmãos, certamente que sim, não tenho dúvida disso. Então, o apóstolo, ele faz aqui, ele chama de servos de Cristo, né, de despenseiros e ministros, aqueles que trazem uma ideia muito importante, de que nós devemos servir como Jesus, esse que sejam encontrados fiéis, nesse sentido, é que Cristo deve ser o nosso padrão de serviço. E aqui ele vai usar na pergunta 6 o texto de Filipenses. Dá até dó, irmãos, de introduzir Filipenses aqui, porque dá vontade de gastar um tempão, mas nós estudamos isso há 2 lições atrás, bastante sobre esse texto, mas aqui Paulo, na seção de Filipenses 2, 5 a 8, ele vai dizer, olha, sejam vocês todos de um mesmo pensamento, não se julguem superiores a ninguém, tratem os outros como superiores a vocês, não se esqueçam de que Cristo é o nosso modelo, porque ele, sendo achado, sendo como Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou, ele desceu à condição de humildade. Então, o autor entendeu que esse texto introduzido aqui é para nós
sermos abençoados com um antídoto, com a solução para o problema das panelinhas, que é o Espírito de Cristo. E aqui eu volto a perguntar para nós, irmãos, se nós não entendermos que essa mensagem é para nós mesmos, se o pai de família, a mãe, os filhos, ou um pastor, um ancião de igreja, um diretor de departamento, se eu não entender que essa mensagem é para mim e ela só vai servir para o outro, essa lição terá pouco efeito. Então eu preciso entender que para ser um ministro fiel, para ser um despenseiro, um cuidador das coisas do Senhor fiel, eu preciso agir como Cristo agiu, sem o senso de superioridade, sem o senso de competição, desejando servir, vendo os outros como superiores a mim, como aqueles a quem eu devo servir. Irmãos, não é fácil, eu sei disso. É só discernimento espiritual comunicado pelo Espírito Santo que pode nos levar a isso. Assim, queridos irmãos, que olhemos para Jesus como o nosso modelo de serviço, a nossa postura, e se Jesus for o nosso tudo, a nossa referência, a nossa fonte de inspiração, não vai acontecer esse tipo de situação nem na minha vida, nem na vida da minha família, nem na vida da minha igreja. Será que nós estamos prontos para abrir mão dessas posições encalacradas por orgulho, porque sempre foi assim, é desse jeito que tem que ser? Não. Palavra de Deus é o fiel da balança. E Cristo, como centro, e o seu Espírito é que determina a nossa caminhada. Irmãos, que Deus nos ajude a ser assim e viver dessa maneira. E desta forma, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos na quinta, onde ele continua esse assunto, introduzido pelo título Estilo de Vida que Reflete a Cruz. Então, vamos seguir exatamente na mesma direção. O segundo parágrafo, irmãos, ele volta no primeiro para falar das panelinhas, mas eu quero dar uma ênfase aqui. Só a cruz, gostei dessa parte, só a cruz tem poder para reverter qualquer forma manipuladora de controle em favor da submissão à palavra de Deus. Meus irmãos, aqui são palavras duras. E eu pergunto, meu irmão, meu colega pastor, meus colegas anciãos, porque também sou ancião na minha igreja, líder de departamento, será que nós estamos agindo de uma forma manipuladora de controle, de torcer as coisas, pessoas e coisas, para que exatamente o nosso gosto, a nossa convicção seja posta em prática em detrimento dos demais? Que tal nos submetemos à palavra de Deus? E então, com o Espírito de Cristo, de amor, de paciência, de longanimidade, de compaixão, vamos ajudando aqueles que ainda não amadureceram o suficiente para entender isto aqui. Olha que desafio, olha que desafio. O ministério do cristão deve estar alicerçado, propõe aqui o autor, naquilo que se pode chamar de a teologia da cruz. E qual é a teologia da cruz? Irmãos, aqui a lição vai terminar de uma forma que vai mexer muito com a gente, mexeu comigo. A teologia da cruz, ela revela que a sabedoria de Deus, manifestada na disposição e na iniciativa de Deus para salvar, ela põe a sabedoria humana como sendo loucura, vimos bastante isso na semana passada. Mas esta ação divina, esta sabedoria divina revelada na cruz, ou seja, a teologia da cruz, ela expõe o sofrimento de Deus para a salvação do ser humano. E este sofrimento, irmãos, a ponto de entregar a sua vida, lá em Filipenses, né? Ele se entregou à morte, morte de cruz, não foi qualquer morte, foi uma morte de ignomínia, de vergonha. E aqui ele menciona que os primeiros 5 versículos do capítulo 4, Deus estabelece um padrão de liderança, e, embora ele não comente, mas os versos indicam isso. E em segundo lugar, ele vai indicar exatamente o que eu acabei de mencionar,
que o sofrimento é a marca do autêntico ministério do cristão. Então ele vai trazer aqui o texto de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, Colossenses 1:24. Nós vamos voltar, sem dúvida, a essa segunda carta, onde Paulo descreve o seu sofrimento, a sua angústia. E aqui, nessa parte final, versos 10, 11, 12, ele já dá uma prévia daquilo que ele vai depois tratar ainda com maior ênfase na segunda carta, capítulo 11. Líderes cristãos, afirma o autor, seguem os passos de Jesus ao se disporem a sofrer pelos irmãos. Irmãos, esta é uma palavra que anda muito sumida, muito escassa. Sofrimento. Quem que quer sofrimento? Quem está disposto a sofrimento? Algumas palavras somem do nosso vocabulário cristão religioso. Hospitalidade tem sumido. Sofrimento também. Nós queremos conforto, bem-estar, tranquilidade. Paulo estava disposto a morrer por Cristo, como de fato deu a sua vida. Cristo esteve disposto a morrer por nós. Jamais orgulho, manipulação, senso de exercício de poder deveriam caracterizar um líder cristão. Irmãos, eu oro para que Deus me faça uma pessoa humilde, nunca agir com o poder daquilo que está nas minhas mãos, na função. Hoje eu sou um jubilado, mas ocupei funções na igreja por mais de 40 anos. Que sejamos humildes e dispostos ao sofrimento. Não é fácil isso, só pela graça do Senhor Jesus Cristo, só com o discernimento espiritual comunicado pelo Espírito Santo. Será que você, líder, homem, mulher, ancião, pastor, seja lá quem for, líder de departamento, está disposto a essa teologia da cruz? Ao sofrimento em favor dos irmãos, amor e paciência? Para a gente pensar. E se você não é líder, pertence à igreja, como um membro, qual é a sua resposta a tudo isso? Como você reage a tudo isso? Espero que, pela graça do Senhor Jesus, possamos reagir de acordo com aquilo que está sendo proposto aqui pelo apóstolo São Paulo, a teologia da cruz na nossa vida. E dessa maneira, pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos então para a sexta-feira. Eu quero introduzir uma coisinha aqui do auxiliar do professor e depois escolher uma parte do parágrafo, do segundo parágrafo, segunda metade do segundo parágrafo. Aqui, na auxiliar do professor, nos é dito o seguinte: a unidade ou a falta dela foi um problema seríssimo, central, lá na igreja de Corinto. E continua sendo uma questão vital para nós hoje em dia. Alguns de nós, nesses tempos atuais, modernizando a conversa, né? O Dr. Klingbeil diz, olha, nós seguimos nossos pregadores prediletos nas redes sociais, passamos tempo assistindo nossos vídeos e os nossos cultos prediletos. Nós, muitas vezes, percebemos que os nossos conflitos envolvem diferenças da nossa compreensão da palavra de Deus. Às vezes estamos todos falando da palavra, mas com compreensões diferentes. Surgem também do choque de personalidades e lideranças. E a mensagem de Paulo aos Coríntios, aqui o Dr. Klingbeil, nos lembra de que esse conflito não é novo. Liderança servidora, ele traz esse contexto muito falado em todas as circunstâncias onde se fala em liderança, aparece a liderança servidora, ela é ouvida, mas ainda nós lutamos para pôr em prática os seus princípios. Então ele faz aqui duas perguntinhas, ela faz 5, eu vou citar 2. Como podemos evitar a armadilha, a cilada da desunião causada por facções dentro da igreja? Como podemos evitar isso? Paulo respondeu, né? A teologia da cruz, tendo Cristo como modelo. Quais estratégias podemos encontrar nas Escrituras para nos ajudar a manter Jesus como centro de nossa fé e da nossa igreja, da nossa comunidade? Creio que também foi respondido na lição, tendo Cristo como centro da nossa vida. E agora vou, segundo parágrafo, produção, de Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 17, a segunda parte do parágrafo, que diz assim: é plano de Deus que todo o seu povo chegue à unidade da fé,
A unidade da fé, ponto. A oração de Cristo pouco antes de sua crucifixão foi para que seus discípulos fossem um, assim como ele era um com o Pai, para que o mundo cresça que o Pai o tinha enviado. Essa tocante e maravilhosa oração vem através dos séculos até nossos dias, pois suas palavras foram: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E com esse pensamento, irmãos, eu quero terminar a lição, relembrando que um dia Cristo orou pelos seus discípulos e orou por todos aqueles que viessem a crer nele, para que fossem um, assim como ele, Cristo, era um com o Pai. E que essa unidade do Pai com Cristo possa ser implantada no nosso coração para que nós possamos viver em unidade de espírito, mesmo com as nossas diferenças, possamos ter maturidade espiritual para lidar com elas, para tratá-las com amor, com paciência, com resignação. Que Deus nos abençoe para isso. Que lição linda, maravilhosa. Irmãos, quanto Cristo precisa trabalhar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, não é verdade? E assim, vamos pondo um ponto final na lição da sexta-feira. Eu convido você, lição da semana, convido você para uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Olha para nós, Senhor, para a tua igreja. Tem misericórdia de nós, as muitas vezes que temos agido com o intuito de manipulação, de controle, espírito de dono da igreja. A última palavra, tira isso de nós, Senhor. Dá-nos um espírito de servo, de serviço, de fidelidade, para termos a mente de Cristo, o modo de pensar comunicado pelo Espírito Santo. Ó Deus, trabalhe em nosso coração. Abençoa a Igreja Mundial nessa ênfase da unidade. Abençoa-nos para isso. E abençoa toda a nossa família, essa feliz reunida pelas as partes da terra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana.